Bem-vindos, bem-vindas a mais um programa da Igreja pelo Mundo. É sempre uma alegria tê-lo conosco. Hoje nós vamos retomar um tema que, de um certo modo, já refletimos tantas e tantas vezes e rezamos também por esta realidade. Vamos ao Paquistão. Uma realidade de tanto sofrimento. Se você e eu nos perguntássemos, existe escravidão ainda na realidade de hoje? Diríamos que sim. O povo do Paquistão vive numa situação de cativeiro, numa situação de sofrimento. O povo do Paquistão nomina a esta estratificação social do povo de casta inferior. E os cristãos estão dentro desta casta inferior, juntamente com tantos outros. Então, neste programa, vamos aprofundar, vamos conhecer e vamos também conhecer o testemunho da Igreja, o testemunho do Padre Thomas e de tantos outros, que se coloca ao lado destes irmãos e irmãs de casta inferior. Permanece conosco e vamos acompanhar esta realidade da Igreja pelo mundo. Sobrevivemos da venda de lixo. Está bem, vamos ver. Vem ver. De quem é essa moto? É nossa. Usamos para ir à cidade, recolher o lixo e trazemos Tá para cá. certo. A gente traz para cá. Usamos todo esse lixo. Viemos para cá todos os dias. E quanto ganham com esse trabalho? Cerca de 400, talvez 500. 400, 500? Talvez 500. Mas quanto ganham por 1 quilo? São 4 rúpias por quilo. Entendo. Trazem tudo isso da cidade sozinhos? Sim, sozinhos. Nós vamos de moto recolher. Não há outro trabalho aqui. E antes, trabalhavam na terra? Sim, trabalhávamos, mas desistimos. Não é possível sobreviver com a agricultura aqui. Não tivemos escolha. Mas as condições aqui são ruins, Sim. não é? As crianças adoecem. Sim, adoecem. Mas o que é que podemos fazer? A doença é o destino dos pobres. Nós não temos nada. O que podemos fazer? Os outros proprietários não nos deixam ficar. Quantas crianças, mais ou menos, vão à escola? Sabe dizer? Todas elas. Também fazem testes e exames? Não, a maioria não. As meninas também vão ou vão só os rapazes? Elas não vão. Sei. As meninas não vão. Será que ainda existe escravidão no século XXI? Talvez em circunstâncias extremas, à margem da lei e longe do olhar do mundo civilizado. Ou talvez existam sistemas inteiros que discretamente empurram as pessoas para um círculo vicioso de escravidão por dívida? Estamos no Paquistão, interior de Sindh, habitado por tribos com raízes hindus e, na sua maioria, de fé hindu. Somos convidados do Padre Thomas, sacerdote columbano irlandês. Estamos prestes a partir de Mirpurkhas,
uma cidade rodeada de pomares de manga, extensos campos de beterraba e fábricas de algodão. Tic-tac. Jai Prabhu. Take sir. Salam. Salam. Estamos indo a uma aldeia chamada Belém, que foi construída depois das cheias. Comprou-se a terra e foi oferecido um terreno a cada família. Os alicerces de cada casa foram colocados e depois são eles próprios que constroem o resto, gradualmente. Assim temos dois objetivos: resgatar as pessoas das consequências das cheias e afastá-las da escravidão por dívida. Estão livres dos proprietários, não estão vivendo nas terras dos proprietários, mas são donos do seu próprio terreno. Há uma fábrica de algodão aqui perto. Então não estão muito longe da cidade, onde podem encontrar trabalho. Portanto, é um passo em direção a alguma libertação das dívidas e da dependência do proprietário. So, tic-tac. Tic-tac. So, ete kush so. Kapaswara. Eles trabalham na fábrica de algodão aqui perto. Diário kitne hai? 400. É cerca de $3 por dia. Vão todos para a escola da aldeia? School here. Kitne jana? 6 में आ जाएंगे You just कौन से स्कूल जाएंगे फिर? सर माइका Sir Michael. Os Sindhi, os Baloch, os Punjabi e os Pachun são os 4 maiores grupos étnicos. Dentro desses grupos, há muitos grupos tribais menores, especialmente aqui em Sindh. Os Parkai Kolis, os Kutikolis, os Murabi Bils, os Sindhi Bils, os Dart e muitos outros grupos que provêm historicamente de castas hindus inferiores. Isso é o que tem em comum com o sistema tradicional de castas que existe na Índia há 5.000 anos, que é o de pertencerem a castas inferiores, que não são consideradas. Tic-tac. Kush. Tica, hello. Hello. Eles poderiam ter suas próprias terras. Essas terras eram, na sua maioria, desertas. Muitos migraram dessas regiões para o que chamam de Sindhi interior, onde a terra é mais fértil, onde há água, canais, e também onde há latifundiários. Então, começaram a ter trabalho nas terras dos proprietários. Se chamam haris. Hari é a palavra Sindhi para trabalho. Mas, de fato, é aquilo a que chamam de escravidão, porque os trabalhadores e as famílias estão sempre em dívida para com o senhor da terra. Assim são sempre controlados, que é um tipo de escravidão. Viemos visitar uma aldeia dos que usam a terra do proprietário. É assim que se chamam as pessoas que vivem e trabalham em terras que pertencem aos latifundiários. Não é a primeira aldeia onde essas pessoas vivem. As cheias destruíram completamente as suas colheitas em 2011. E, como nos contam, tendo contraído dívidas com o proprietário desonesto anterior, viram-se forçados a vender praticamente todo o seu gado. O atual proprietário assumiu a dívida da família de mais de 2.000 euros, e é por isso que estão aqui. As colheitas foram boas, principalmente cana-de-açúcar e algodão, apesar da destruição provocada pelas chuvas deste ano. O novo senhor lhes cobrou o custo do replantio, assim como do aluguel do trator. A sua dívida duplicou. Muitas dessas pessoas não sabem ler nem escrever. Assim, no fim do ano, quando se realiza a colheita,
Por exemplo, quando a cana-de-açúcar já seguiu para a fábrica, o proprietário é pago e o trabalhador não vai saber, porque não sabe verificar se as contas estão corretas. Afirma que a dívida é maior do que é na realidade, apesar de saber que trabalharam muito durante todo o ano. Deveriam receber uma parte dos lucros da colheita, mas isso não acontece. O padre Thomas às vezes procura intervir em nome dos haris, defendê-los contra a injustiça. Tenta saber mais sobre as atitudes da outra parte, encontrar uma solução de compromisso e, através dela, um caminho para sair de uma situação difícil. O diálogo é a chave, especialmente nessas situações tão delicadas que, de outra forma, poderiam acabar mal para aqueles que procurou defender. Assim como para a presença missionária no país, onde as relações comerciais entre o poder e a religião não são incomuns. O conhecimento é a chave. É por isso que vamos nos encontrar com um dos proprietários. Assalamu alaikum, good afternoon, Kiara. Os proprietários aqui são como senhores feudais. E isso para você parece bom ou É mal? muito mal. Não temos direitos. Quer dizer que os haris não têm direitos? Os Zimidar não têm direitos. Os haris são uma figura política. Estão sempre pedindo, implorando ao governo. Mas me diga, a maioria dos haris tem dívidas para com os proprietários? Sim, estão sempre em dívida porque... Se um haris tem dívidas com o proprietário, este tem controle sobre ele. Sim. Eu vivo em Sindh desde 1993. São 26 anos em Sindh. Sou sacerdote da nossa comunidade cristã e isso me leva às aldeias. Eu tenho ouvido muitas histórias e muitos casos em que os haris estão em dificuldades, com dívidas e... Sim, eles não têm uma vida fácil, têm unidade e os companheiros para os ajudar, que os guiam, que os levam a tribunal, a polícia contra os Zimidar, contra o seu proprietário e depois fogem. Eu me lembro de, no final da década de 90, ter lido nos jornais e ouvido histórias de alguns proprietários, não todos, que tinham prisões privadas. Havia algumas prisões privadas. Eles eram presos com correntes. É verdade. Havia. Há poucos proprietários que maltratam os haris. Não são todos. Como vocês garantem aos haris os seus direitos? Como é que vocês, os proprietários, podem saber, depois da terra ter sido cultivada, as colheitas terem crescido e as pessoas no país alimentadas, que os direitos deles são respeitados? Como se resolve essa tensão? Hoje em dia, nós temos medo dos haris. Se lhes pagarmos mais, eles fogem. Então, se eles nos pedem 3.000 rúpias, só lhes damos 500. Não confiamos neles por causa da reputação deles. O mundo sente saudades do afeto. Sente saudades de se sentir bem fazendo o bem. Ao mesmo tempo, existem muitas oportunidades para praticar a caridade. E desde 1947 existe uma escola de amor, a ACN. Uma ponte de amor entre os que querem ajudar e os que precisam de ajuda. Em lugares onde a miséria rouba a dignidade das pessoas, a ACN chega como uma luz de esperança.
lugares onde a guerra levou tudo, a ACN renova as pessoas por meio do amor e da reconciliação. Em lugares onde os que sofrem não têm mais a quem pedir, a ACN está presente. Não levamos a solução apenas para um dia. Procuramos garantir soluções permanentes. Muitos povos já viram e viveram incontáveis horrores. Suas famílias foram destruídas. Suas crianças foram aleijadas por minas em um conflito sem fim. Eu me lembro de todas as situações. Eu não gosto muito de lembrar. Eu vi a morte de crianças miseráveis. 2 crianças morreram. 2 crianças acabaram morrendo conosco porque elas não tinham comido. E quando eu tentei dar o leite para elas, elas não conseguiram engolir. Eram gêmeos. Então, quando nós conseguimos finalmente chegar ao hospital, elas morreram. Foi difícil, foi muito difícil para mim no começo. Mas agora eu sinto que é aqui onde eu pertenço, é onde eu quero trabalhar. Nesses lugares em que ainda hoje muitos sofrem fome, escravidão, perseguição, maus tratos e abandono, onde a crueldade levou tudo, deixando apenas abismos de miséria, a ACN ajuda a criar pontes de amor e misericórdia. A ACN ajuda a reconstruir a vida a partir do amor, do perdão e da esperança. Mas precisamos de pessoas como você para continuar. Muitos colocam suas necessidades de lado em nome do bem comum. São essas pessoas que são apoiadas pela ACN. A comunidade mais distante se encontra 280 quilômetros mata adentro, ou seja, 26 horas de barco se fosse para viajar sem parar. Já passamos neste barco um momento de apuros, quando até como motorista já pensamos que seríamos nossos últimos minutos da vida, né? O que nos impulsiona é o amor ao próximo, não importa as distâncias ou as dificuldades. Muitos aguardam sua ajuda. Descubra que ainda hoje há mais alegria em dar do que em receber. Sua doação transforma vidas. Experimente essa alegria, que não está em nenhum bem material ou conquista. Yo no tengo en cuenta lo que dan, sea mucho o poco. Tengo en cuenta el amor con el que lo dan. A maior alegria está em ajudar. Acesse o site acn.org.br ou ligue para 0800 77 099 27. Faça sua doação e ajude os que mais sofrem. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Ao assistirmos este vídeo que nos fala da
liberdade dos cativos e retrata esta realidade do Paquistão, com certeza fala muito profundo no nosso coração. O apelo do Evangelho, o apelo das bem-aventuranças. Jesus que veio libertar os cativos. E existem várias formas de cativeiros. A realidade do Paquistão expressa bem fortemente o cativeiro de crianças, o cativeiro da juventude, o cativeiro de família, de todo um povo. Mas nós não precisamos de maneira nenhuma nos intimidarmos. Como igreja, precisamos ter uma atitude realmente evangélica. Quem é cristão, quem escuta a voz de Cristo, quem escuta a palavra de Cristo, frente a uma realidade como esta, não fecha seus olhos, nem tampouco abafa o seu coração. Nós procuramos formas de ajudas. E a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre tem uma grande tarefa. Se pudermos afirmar que o Paquistão é uma das realidades mais apoiada, mais ajudada, como tantos outros países naquele mesmo contexto, não estamos errando. E é graças à tua ajuda, é graças à tua resposta, à tua colaboração. Então você que está também seguindo esta reflexão e este momento de oração, se você quiser conhecer como a ACN ajuda e como você também pode ajudar, entre em contato conosco. 0800 77 099 27 ou acesse o nosso site acn.org.br. Vamos ser uma presença de amor, uma presença ajudando Padre Thomas e tantos outros missionários que se colocam ao lado dos mais sofridos. É um apelo ao meu coração, ao teu coração, e podemos sim fazer a nossa parte. E entre aquilo que podemos fazer está a oração. A oração para fortalecer os missionários, a oração para fortalecer esses irmãos que a cada dia, dia a dia, sem interrupção, sofrem por terem uma fé, por serem cristãos, ou nesta realidade, por serem também membros de uma casta inferior. Precisamos abrir o coração para Deus e convido você a rezar comigo neste momento. Senhor nosso Deus, dá-nos um coração cheio de amor, semelhante ao coração do teu Filho, que veio para que todos tenham vida. A vida de Jesus é um dom de amor para todos. Abençoa os missionários, abençoa o povo do Paquistão, principalmente os que mais sofrem, os mais desprezados, e ajuda-nos a viver a solidariedade e o amor para com eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo programa, vamos dar continuidade, sim. Vamos perceber até mesmo o testemunho que levou, que tocou o coração do Padre Thomas, que deixou o seu país e que hoje tem uma identidade tão forte. Ele que mesmo diz que o coração dele se parte, mas o coração dele está com o povo do Paquistão. Conto com você no próximo programa.